Olá, queridos amigos, tudo bem com você? Estamos já na reta final do nosso projeto dos 10 dias de oração e o tema é o Espírito Santo em você. Mas dentro disso estamos falando também dos discípulos, diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. Chegamos hoje também a um personagem muito famoso. Mesmo aqueles às vezes que não leem tanto a Bíblia, conhecem o nome dele e um pouquinho da história. Hoje nós vamos falar sobre Judas Iscariotes, tudo aquilo que aconteceu na reta final da vida de Cristo. Mas antes disso, de nós orarmos, eu quero apresentar, estamos aqui com pessoas especiais. Primeiro apresento a professora Yolanda. Ela que é minha parceira, para você que não sabe, né? Eu dou aula de ensino religioso para o ensino médio, mas a professora Yolanda dá aula de ensino religioso para o Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então nós somos parceiros. Além disso, todo pastor capelão que passa aqui no colégio, ela é a mentora, ela dá dicas, então nós trabalhamos juntos. E, professor, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast. Prazer é todo meu, é um privilégio poder trabalhar contigo, poder trabalhar com esses alunos maravilhosos. Estou aqui com esses alunos, esses aqui são os meus, né? É verdade, é isso mesmo. Fundamental 2. E é um prazer, também trabalho com o ensino médio, né, nas capelas, verdade. Trabalhamos juntos, é um Legal. privilégio. Tem aqui à minha esquerda, então, Benjamin, que é um aluno da tarde, do 8º ano, um jovem valoroso. Obrigado por aceitar o convite, hein, amigo? Eu que agradeço, privilégio participar aqui desse podcast. Legal. Temos também uma mulher virtuosa, a Valentina, 7º ano? Isso. Mesmo? Acertei? Acertou. Que legal. Obrigado por ser corajosa e participar aqui com a gente. Vamos orar juntos, então? Professor Yolanda, você pode orar com a gente? Posso? Vamos orar? Maravilhoso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença aqui. Queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar esse podcast. E como o Senhor tem abençoado os outros, que possamos falar de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, começo então a leitura bíblica. Leio o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 14. Olha só. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Que texto forte! Alguém que passou mais de 3 anos convivendo com Jesus, vendo os milagres, o olhar, o próprio Deus encarnado, toma uma decisão de entregá-lo de uma forma tão fria e cruel. Eu acho que a palavra aqui também envolve superficialidade. Bom, o perfil de Judas, para você se inteirar aqui no nosso tema, ele é um mal resolvido. Ele é inteligente, estratégico, mas desalinhado com o grupo e com o propósito que Deus deixou para ele. O motivo de oração hoje é integridade, escolhas e vigilância espiritual. Além disso, a mensagem-chave é: proximidade com Jesus não substitui caráter. Olha só que coisa. Tem muita coisa para falar de Judas, mas eu quero começar perguntando para você, professor, qual é a característica que mais te chama a atenção desse personagem que é o ícone da história do cristianismo? Olha, Judas, quando a gente pensa em Judas, a nossa tendência é pensar só pontos negativos, né? Mas, na verdade, Judas, ele era inteligente, ele tinha uma mente analítica, ele era uma pessoa observadora. Judas, ele era o tesoureiro dos amigos, dos discípulos, Sim. né? Então, ele era uma pessoa de confiança. Então, Judas, ele tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Então, assim, essa característica de líder, essas características me chamam muita atenção. De liderança, de uma mente analítica, dos amigos poder confiar nele. Isso daí são características que eu acredito ser muito importantes para uma pessoa. E ele tinha essas características.
Professor, pensando na sua fala, eu acho que ele era um dos mais capacitados e preparados, né, assim, intelectualmente, academicamente, do grupo. Exatamente. Inclusive, tem alguns autores, livros, né? Eu Fez um livro que fala sobre os 4 temperamentos. E eu achei muito interessante que Judas, ele era o articulador entre ali os discípulos, ele era aquele muito respeitado, porque ele era muito inteligente, altamente inteligente. Só que a inteligência dele não foi usada de maneira legal, né? Não foi Acredito que suficiente. daqui a pouco eles vão falar um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Eu quero já passar a pergunta aqui para o nosso jovem valoroso Benjamin. A gente comentou um pouquinho do personagem, mas para você, qual que é a parte que mais se destaca, que mais te chama a atenção? Olha, quando ele traiu Jesus. Porque Jesus escolheu 12 pessoas para caminharem junto com ele, fazer parte do ministério dele por 3 anos, até ele ser crucificado. E desses 12, Judas estava incluído. E mesmo Jesus escolhendo ele pensou, vou trair ele, porque ele não faz o que a gente pensou que ele iria fazer. Porque o povo judeu, ele pensou que Jesus, o Messias, ele ia combater o Império Romano. Que, o Império Romano só traz coisa ruim pra gente. Aí, ele pensou, não, então o Messias vai nos livrar desse mal e vai nos salvar, vai fazer alguma coisa que seja bom pra gente. Só que não foi exatamente isso que Jesus fez. Então ele falou, se não vai ser do nosso jeito, eu vou trair ele, porque aí pelo menos eu ganho dinheiro, aí vale a pena. Mas só que aí não valeu a pena, Jesus foi crucificado, no final ele devolveu o dinheiro e ainda se suicidou. Algo interessante dessa traição é que Judas, ele usa um símbolo que é um dos símbolos mais belos que eu vejo, a questão do beijo. Verdade. Né? Uma pessoa para dar um beijo numa outra é uma confiança muito grande. E ele usa como uma senha, né? Então, ali no meio de todos, ele tinha que identificar alguém. E daí ele fala, olha, o beijo. Então, ele já chega, a primeira traição no sentido assim de as moedas de pratas, com certeza, mas o beijo ali foi algo que me chamou muita atenção. Como que ele usa Sim. algo tão precioso para, vamos dizer assim, se tornar uma coisa de corrupção. Né? Deixou a história ainda mais triste. Mais triste é isso. Podemos dizer assim. Mas, professor, ele falou um ponto que eu acho muito importante, que era essa visão distorcida do Messias que muitos judeus do primeiro século tinham. Eles viam os textos do Antigo Testamento focado muito no Messias triunfante, que iria pegar a espada, matar os romanos, libertar militarmente Israel deles. Mas Jesus constantemente estava tentando corrigir esse pensamento, e aí nós vemos o amor, o carinho de Cristo. Mas eu quero perguntar agora para você, mulher virtuosa. Fala para mim. A gente falou muita coisa, mas para você, qual que é a parte que mais te impacta dessa história de Judas? Olha, muito cruel da parte de Judas por ter traído Jesus, porque nesses 3 anos, Jesus sempre ensinou todos os discípulos, tanto Judas, a amar ao próximo. E Judas não demonstrou isso a ele, então Judas traiu Jesus, e eu acho que não merecia Jesus ter sido traído, sendo que Jesus sempre ensinou a ele, e todos os discípulos confiavam em Judas. Então, não tinha a grande necessidade de Judas ter traído Jesus. Olha, a gente vê a culpa dele depois, né? Que nós acreditamos que não é um arrependimento verdadeiro, mas um remorso, que é a tristeza profunda pelas consequências do erro. Então, por vezes, nós também podemos ficar chateados, chorar por uma situação, mas não necessariamente que isso seja um arrependimento. Arrependimento é quando o Espírito Santo age em nós e nós agora buscamos de todo o coração deixar aquele erro e a transformação começa a acontecer. Então, talvez você que está aí nos acompanhando, está ouvindo um pouquinho o nosso bate-papo e se identifique com essas características, algumas delas. Você é inteligente, você até tem interesse em assuntos espirituais, mas sempre falta para você uma entrega total. Você sempre fica ali parcial ou com conhecimento superficial, e a superficialidade ela é muito perigosa para o cristianismo, para o seguidor de Jesus. Porque os ensinamentos de Cristo eles são radicais. Deixar pessoas para seguir a Cristo é uma vida entregue completamente para a missão. Então envolve um preço difícil para alguns, mas a entrega precisa ser total. Agora nós queremos falar um pouquinho de conselhos. Professor Yolanda,
Talvez aqui tenham pais, né, tios, avós, acompanhando para ver os alunos, como é que está sendo esse bate-papo. E alguns que estão ouvindo se identificam com essas características. Que conselho que você daria para que nenhuma pessoa cometa o mesmo erro, o mesmo caminho que Judas cometeu? Olha, é interessante a gente pensar na questão dos hábitos. Os hábitos, a repetição de hábitos vai formar o quê? O caráter. Então, de acordo com a história, Judas, ele tinha o hábito de muitas vezes roubar os próprios discípulos. Então ele foi criando um hábito e ele acostumou com esse hábito. E quando a pessoa ela repete tanto o hábito, fica uma coisa tão natural que a pessoa começa a não perceber. E a gente percebe ali quando Jesus fala que um de vós vão me trair. E aí Jesus até fala que essa pessoa ela iria enfiar a mão ali, né, para pegar o pão junto com ele. E Judas, ele estava tão distraído, tão focado nos seus hábitos, que ele nem se tocou que ele colocou a mão junto ali com Jesus, né? E daí Jesus fala, né, o que você tem para fazer, faça já, né? E ele sai e ele vai executar o plano dele, que ele havia já criado na cabeça dele, já tudo estruturado, né? O que eu diria assim de conselho? Nós precisamos cuidar com o nosso caráter, a nossa formação do nosso caráter. Porque Judas, ele foi ali repetindo maus hábitos, tudo que Jesus havia falado ali, ele não conseguiu absorver, aprender, aplicar para a vida dele. Porque os ensinamentos de Jesus eram sobre moral, eram sobre ética, era sobre honestidade, era sobre ser verdadeiro, e nada disso ele acabou pegando para ele. Então, o conselho que eu dou é que não há sabedoria distante de Jesus. Não há melhor escolha se nós não estivermos pautados nossas escolhas, colocando Jesus para nos ajudar a escolher. Então, assim, que todos nós aqui, né, os pais que estão nos assistindo, todas as pessoas, é importante você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, você dedicar a sua vida, deixar ele ter o controle da sua vida e se entregar totalmente, não de maneira superficial, como Judas tinha uma vida de maneira superficial, mas uma entrega genuína, sincera e verdadeira. Eu tenho certeza que mesmo nós não sendo perfeitos, nós sendo pecadores, nós vamos ser mais assertivos. Amém, que legal. E você falou um ponto que eu fiquei pensando bastante. Não é do dia para a noite que Judas se tornou traidor. Você lembrou que ele começou já antes, pegando ali do recurso que era doado de pessoas para ajudar na pregação, até que talvez ele normalizou esse comportamento, e aí a porta já estava escancarada. Eu vejo, nós também temos que cuidar com os pequenos hábitos, né, que se mencionou. Às vezes parece algo tão pequenininho, mas que está abrindo uma porta maior, está nos distanciando de Jesus. Quero perguntar para Benjamin, na verdade quero que você dê um conselho também, amigo. Talvez você tenha um colega aí do Fundamental 2, talvez de sala, que também tem esse perfil assim inteligente, ele até tem interesse, mas ele não consegue se entregar completamente, é mais superficial. Que conselho que você daria para esse amigo, você que tem a mesma idade? Olha, pensando como Judas, assim, eu cuido do dinheiro dos discípulos, eu sou inteligente, eu sei contar, eu sei como funciona. Então, eu sou bom e é assim que funciona. Eu acho que não é o certo, né? Tipo assim, você tem que ser humilde, tem que manter a humildade. E você não pode fazer que nem Judas, que pensar que é tudo do seu jeito. Tipo assim, porque o jeito que os judeus pensaram era que Jesus ia combater os romanos, mas não foi isso que aconteceu. Então, foi do jeito que ele pensou que tinha que acontecer e traiu Jesus. Então, o conselho que eu tenho não fica se achando, mantenha a humildade e é isso, tenta aprender mais sobre Jesus e tenta levar o evangelho. Legal. Quero ouvir agora da Valentina. Valentina, a gente falou de vários personagens aqui. Estamos com Felipe, André, Maria Madalena, em vários episódios. Mas eu quero saber qual personagem você mais se identifica. Tem algum que você acha que é mais parecido com o seu perfil?
Olha, a mãe de Jesus. Porque assim, ela uma mulher virtuosa, né? Que sempre fazia o bem para as pessoas, sempre obedecia às ordens de Deus, amava o próximo. E por isso que Deus escolheu ela para o Messias, né? Ser o filho dela, para que ela cuidasse do Messias. E Maria, ela sempre foi uma menina obediente a Deus e que sempre temia a Deus. E por isso que foi a escolha de Deus. Tanto o namorado ainda de Maria, o José, e José era também um homem virtuoso, né? E ele sempre obedecia às ordens de Deus também, por isso que eles formaram uma família bem, vamos dizer, bem bonita, né? E que sempre cuidaram do Senhor Jesus, Messias. Legal, foi uma ótima escolha, né, professora? E eu fico pensando que quando Deus chamou Maria, ela era muito nova. Você tem que idade, Valentina? Tenho 12. 12, olha só. Alguns estudiosos dizem que ela tinha aproximadamente 14 anos quando engravidou do Senhor Jesus. Então, olha só, uma cultura totalmente diferente, mas independente da idade, né? Deus escolhe, chama, capacita. E é essa mensagem que nós queremos deixar para você, querido ouvinte. Que Deus ele quer transformar o seu caráter, quer mudar você para o céu, mas você tem uma personalidade. Deus quer usar o seu jeitinho para direcionar esse seu jeito para a pregação do Evangelho. Mas, por favor, não cometa o mesmo erro que Judas. Não seja superficial. Não tenha uma vida adulta. Como diz o texto bíblico, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, frequentar a igreja, fazer coisas boas, é maravilhoso, mas isso não dá garantia de que você realmente vai para o céu. A garantia do céu é um relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado por sua participação. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.